Olá, vamos então ao último capítulo do Evangelho de Mateus. Chegamos ao último capítulo e é uma alegria no nosso coração quando nós temos esse sentimento de missão cumprida, de que chegamos ao fim do nosso projeto, aquilo que Deus fez nascer em nosso coração. Chegamos agora ao final, estamos realizando o último vídeo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, e espero de todo o meu coração que esses 28 capítulos Deus tenha falado contigo, Deus tenha usado a minha vida para levar a você uma mensagem, levar a você uma direção, levar a você a novas descobertas em relação à palavra de Deus. Então, esse sentimento de missão cumprida, ele nos traz a alegria, porque nós sabemos que quando nós concluímos uma fase, uma nova fase se abre. Quando terminamos um ciclo, um novo ciclo se abre. Prepare o seu coração, porque estaremos em seguida lendo um novo livro da Bíblia, lendo agora o livro de Atos dos Apóstolos. Mas vamos terminar primeiro o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. E este foi o primeiro livro que o Senhor colocou em nosso coração para nós lermos. Deixamos à sua disposição um QR Code, está aqui ao meu lado, para que você baixe as folhas e monte o livro de estudo do Evangelho de Mateus. São folhas as quais você vai poder anotar o assunto do capítulo e aquilo que o assunto está falando. Então, se você ainda não baixou, baixe essas folhas, preencha essas folhas, faça uma visita ao nosso canal, entre na playlist do Evangelho de Mateus. Nós temos ali os 28 capítulos prontos para você ouvir, estudar, anotar e deixar Deus te usar. Esse projeto nós intitulamos como Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. E também quero dizer para você que nós temos o nosso canal, Ministério V Church, e eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, e se esse material está sendo útil para a sua vida, deixe um like, deixe um comentário. É importante para nós que você deixe o seu comentário e nós vamos saber. E nós teremos assim o feedback, sobre como está chegando essa mensagem na sua casa, no seu coração. Isso é importante para nós. Quero agora convidar você a pegar um lápis, pegar uma caneta, pegar a folha que você já deve ter impresso e começar a anotar os assuntos e o que cada assunto está falando ao nosso coração. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele vem com 3 assuntos, e são eles: a ressurreição, o relato dos guardas, a grande comissão. 3 assuntos, as quais nós vamos encerrar o Evangelho de Mateus. O primeiro assunto, que é a ressurreição, ele vai do versículo 1 até o versículo de número 10. Quero convidar você então a ler comigo esse assunto do Evangelho de Mateus, que é a ressurreição. Vamos à leitura. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo.
vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Estamos no domingo de manhã, bem cedinho, e nesse domingo de manhã se cumpriu a palavra que Jesus dissera, não aqui em Mateus, mas a palavra que Jesus dissera no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 39, que diz assim: ele respondeu: uma geração perversa e adúltera me pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus, ele disse àquelas pessoas que não daria nenhum outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, o qual esteve 3 dias no ventre do peixe e o peixe o expeliu. Assim, a terra esteve por 3 dias com Cristo dentro dela, mas a própria terra expeliu Jesus Cristo. Ou seja, o sinal de Jonas se concretizou. Este foi o sinal que Jesus disse que daria. Ele não faria mais milagres de curas, milagres de libertação. As pessoas queriam ver esses sinais, né? Não porque a partir deles creriam que Jesus era o Cristo, mas queriam vê-lo simplesmente pela curiosidade. Então Jesus disse a ele: o próximo sinal que vocês verão é o sinal de Jonas. E aqui, nesse domingo de manhã, nós vemos o cumprimento desta palavra. A terra, ela expele Jesus. A terra agora, como se vomitasse Jesus, após 3 dias que ele esteve ali sepultado. O sinal de Jonas se cumpriu nesta manhã gloriosa. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 3, nós vamos ver o mesmo assunto, o mesmo tema, mas agora de uma perspectiva diferente, em uma visão diferente. O mesmo tema visto por outros olhos. Então Marcos 16:3 vai nos mostrar agora a pergunta que as mulheres que foram de manhã cedo para ungirem, prepararem o corpo de Cristo, vai nos mostrar a pergunta que ela fez, que foi essa: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa pergunta é uma pergunta feita por essas mulheres, porque elas sabiam que ao chegarem no sepulcro haveria obstáculos para elas realizarem a obra que elas queriam fazer. Não bastando que José de Arimateia colocou a pedra, ainda foram colocados guardas para que ninguém mexesse e ainda assim lacraram a pedra. Quanta dificuldade para fazerem aquilo que estava em seu coração, que era preparar o corpo de Cristo, era ir lá e arrumar o corpo de Cristo. Quanta dificuldade para fazer algo para Cristo. Não é assim nos nossos dias. Muitas vezes queremos fazer algo para Cristo, queremos realizar algo na obra do Senhor, mas quando nos deparamos em fazer algo para o Senhor, nós vemos que há muitas dificuldades. Assim como elas, muitas vezes nós nos perguntamos: quem tirará a pedra do sepulcro? Ou seja, quem tirará a dificuldade do nosso caminho? Sabemos que tem muitas dificuldades e nós muitas vezes nos perguntamos, assim como essas mulheres: quem irá fazer? Quem irá tirar a pedra do nosso caminho? Pois queremos fazer algo para Cristo e por Cristo. Algo que se destaca nesta passagem de Marcos, na vida dessas mulheres, é que o amor, ele não se detém diante das dificuldades. Mesmo sabendo que encontrariam essa dificuldade, mesmo sabendo que elas por si só não conseguiriam tirar essa pedra, nada pôde detê-las. Elas levantaram de manhã, prepararam as iguarias e se dirigiram ao sepulcro. Ou seja, o amor não se retém diante das dificuldades. Quando fazemos algo para Cristo com amor, nada poderá nos impedir, nada poderá se colocar diante de nós e aquilo que queremos fazer para Cristo. O que ela nos ensina nessa passagem é o poder do amor. É o poder de nós fazermos algo para Cristo com amor. A única coisa que essas mulheres possuíam
além dos aromas que elas iriam usar para Cristo, é o amor. E que amor! Um amor que não as impediu de irem até lá para fazerem esta obra. Esse ensinamento também está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 13. Nós vamos ver no versículo de número 2, que vai dizer: sem o amor, nada serei. No versículo 3 vai dizer também que sem o amor, nada disso me valerá. Ou seja, mesmo com dons espetaculares, com uma fé removedora de obstáculos, de montanha, mesmo que haja em nós uma generosidade extrema, sem amor, nada disso tem valia. Sem amor, nada disso tem alguma prestação. Nós precisamos aprender isso. Ferramentas certas, sem amor, nada podem fazer. Dons e talentos sem este amor não servem para nada. Então, a base de tudo é o amor. O amor que elas mostraram, esse amor que Paulo ele nos ensina em 1 Coríntios, esse amor sofredor, esse amor que tudo suporta, esse amor que tudo crê, esse amor que nada pode combater. É esse amor que Jesus está olhando para nós. É esse amor que Cristo espera ver em nós quando nós caminhamos com Ele, quando nós nos propusemos a fazer a sua obra. É esse amor. Porque sem amor nada seremos, sem amor nada alcançaremos para Cristo. Então o amor é a base. Aqui nessa passagem da ressurreição, no Evangelho de Marcos, nós vamos ver que essas mulheres nos ensinam a grande lição do amor. O amor não nos impede de fazer para Cristo aquilo que devemos fazer. Mesmo que sejam grandes os obstáculos, o amor, ele supera, o amor, ele ultrapassa todas essas barreiras. E eu e você possamos ter esse amor dentro de nós, essa coragem, esse amor de fazermos para Cristo aquilo que deve ser feito. Talvez essa seja a pergunta que esteja em teu coração hoje, nesse momento. Quem removerá a pedra? Não temas, por causa das pedras que você certamente encontrará no meio do caminho. O que importa é que você esteja cheio desse amor. Quando temos o amor, o milagre acontece. Quando somos movidos por esse amor, o milagre acontece. Em Marcos 16,4 vai nos dizer: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. No versículo 3, havia uma preocupação. Quem removerá a pedra? Não as impediu. O amor as impeliu em ir lá e fazer a obra. Mas no versículo 4, enquanto elas ainda pensavam quem iria remover a pedra, no versículo 4 vai dizer que a pedra, apesar de ser muito grande, ela já havia sido removida. O amor nos faz ver o poder de Deus, o amor nos faz experimentar o sobrenatural de Deus. Se elas não tivessem amor, elas não veriam a pedra removida. Então não temas, não se deixe parar por causa de pedras no caminho. Ao contrário, movidos pelo amor, vamos adiante, porque com certeza a pedra já está removida. A pedra já foi removida. Chegando lá, elas puderam contemplar esse milagre, contemplar esse agir de Deus, esse poder de Deus, o qual removeu a pedra. E ainda a Bíblia faz questão de dizer que a pedra era muito pesada. Pesada para quem? Pesada para Deus? Claro que não. Pesada para nós. Pesada para nós que somos limitados, para nós que somos fracos, mas para o nosso Deus não há pedra pesada. Para Deus basta Ele enxergar em nós esse amor, esta fé, porque se nós agirmos por esse amor e por essa fé, Ele removerá a pedra. Não importa o tamanho da pedra, o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, Deus tem poder para remover essa pedra do nosso caminho, para que possamos realizar a obra necessária. Por que será que muitos,
ao enxergarem as impossibilidades da vida, decidem já, de antemão, desistirem e pararem. Não chegam até o cenário do milagre. Essas mulheres, elas não pararam, não desistiram. Por isso chegaram até o cenário do milagre. Que você venha chegar até o cenário do milagre na sua vida. Não desista diante das impossibilidades. Seja movido pelo amor, seja movido pela fé, porque isso levará você até o cenário do milagre. Grava bem isso, cenário do milagre. É o que nos espera quando somos movidos por esse amor. Se você não assistiu, no capítulo passado, nós falamos sobre a diferença entre remorso e arrependimento. E agora aqui, nesse assunto da ressurreição, nós vamos ver como Jesus trata aquele que é movido pelo arrependimento. Ainda em Marcos, nós vamos ver no capítulo 16, no versículo 7, nós vamos ver ali que Jesus, quando ele aparece a essas mulheres, ele manda elas darem um recado. Manda dizer aos meus discípulos e a Pedro. Então manda avisar que eu ressuscitei aos discípulos e a Pedro. Por que a Pedro ele fez uma chamada especial? Por que ele fala a Pedro separadamente? Isso é para nós entendermos como ele trata as pessoas que são movidas pelo arrependimento. Mande avisar os meus discípulos e também a Pedro. Também é interessante porque Jesus não disse mande avisar aos discípulos e a João, porque João era o discípulo amado, né? Era aquele que se reclinava no ombro de Cristo. Ou ainda porque ele não disse mande avisar os discípulos e a Tomé, aquele incrédulo. Né? Tomé era um homem que precisava, né, de sinais, precisava tocar para crer. Então ele poderia ter dito a João, poderia ter dito a Tomé, poderia ter dito a tantos outros, mas ele disse, mande avisar os discípulos e a Pedro. Porque Pedro, movido pelo arrependimento, Pedro, ele precisava ouvir isso da parte de Jesus. O próprio Senhor Jesus sabia que se não houvesse esse chamado, Pedro ele não estaria presente, apesar de ter sido movido pelo arrependimento, ele se achava indigno de estar junto com os demais, pelo fato de ele ter negado a Cristo. Por isso, Jesus, conhecendo o coração de Pedro, Jesus disse, manda avisar aos discípulos e a Pedro, para que Pedro entenda que ele precisava estar presente. Melhor, que Jesus queria que ele estivesse presente. Apesar de ele ter negado, apesar, né, de ele ter falhado, Jesus queria que ele estivesse presente. E eu digo, Jesus quer que eu e você estejamos presentes junto com ele. Por isso, em lugar de Pedro, poderíamos usar o meu e o seu nome. Diga a Marco, diga aos discípulos e a Marco que eu estarei lá. Então, Jesus ele faz questão de nós que fomos movidos pelo arrependimento, estejamos presentes. Não importa o pecado que cometemos, não importa o erro que nós cometemos, se nós fomos movidos pelo arrependimento, o Senhor, ele quer, ele deseja que nós estejamos presentes junto com os demais discípulos. Assim nós terminamos então o primeiro assunto, onde nós falamos, né, sobre se mover com amor, onde falamos que o amor ele nos leva ao cenário da impossibilidade e nesse cenário nós vemos o milagre de Deus. Falamos também, né, sobre o mover da pedra quando somos movidos por amor e a Pedro, né, que Pedro precisava ouvir que ele era especial, que Jesus queria que ele estivesse presente. Então assim terminamos esse primeiro assunto e nós vamos agora para o segundo assunto do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, que é o relato dos guardas, que vai do versículo 11 até o versículo 15. Vamos ler agora então. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes
se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos dos governadores, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Aqui nesse assunto, nós vamos ver que Mateus ele faz um paralelo de missões. Como assim? Vou explicar. Primeiro paralelo. No versículo 10, Jesus ele olha para aquelas mulheres e diz: vão e anunciem. Anunciem aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. E, por outro lado, outro paralelo, nós vamos ver que os guardas, ao verem os anjos descerem e removerem a pedra, eles também saíram e foram anunciar. Não aos discípulos, mas foram aos líderes religiosos anunciarem tudo que eles tinham visto. Vemos aqui então esse paralelo de missões. As mulheres foram anunciar aos discípulos, enquanto os guardas foram anunciar aos líderes religiosos. Duas missões diferentes uma das outras. Enquanto as mulheres foram anunciar a glória de Deus, foram anunciar a alegria, foram anunciar a esperança, foram anunciar a novidade, a grande novidade. Os guardas também foram anunciar, mas não para glorificar a Deus. Foram anunciar o que eles haviam visto. Foram anunciar que o plano dos homens deu errado, que precisavam fazer alguma coisa, porque realmente o que eles mais temiam aconteceu. Um foi anunciar para a glória, outro foi anunciar para tramar um novo plano contra Jesus Cristo. Quem chegou primeiro? As mulheres ou os guardas? A Bíblia diz que os guardas chegaram primeiro, eles anunciaram primeiro. Isso nos mostra uma triste verdade, que aqueles que anunciam contra Jesus são mais rápidos, são mais ligeiros, eles anunciam mais rápido, eles não perdem tempo. Muitas vezes, querido, a mensagem que não é a de Cristo, ela chega primeiro do que aqueles que anunciam a Cristo. Nós não podemos permitir que essas pessoas que anunciam contra Cristo cheguem primeiro, levem a mensagem primeiro. Sabemos que cada pessoa é considerada um solo fértil. Todos nós, todo ser humano é um solo fértil. A semente que chega a este solo, essa germinará. Aqueles que chegam anunciando, certamente o que eles anunciarem chegará e brotará no coração dessa pessoa. Então, os guardas chegaram primeiro, anunciaram primeiro. Então, isso nos serve de alerta. Nós temos a missão de anunciar Cristo vivo, Cristo ressurreto, um Jesus que salva, que cura, um Jesus de milagres, um Jesus que veio para salvar. Então nós precisamos anunciar primeiro do que aqueles que anunciam contra Jesus. Faça disso uma missão para você. Seja um anunciador dessa mensagem gloriosa de Cristo. E não deixe o inimigo anunciar primeiro. Seja você o primeiro a chegar no coração dessas pessoas que precisam ouvir uma boa mensagem. Outro ponto que é interessante aqui é o agir dos religiosos. Primeiro, eles pagaram Judas para mostrar o que estava oculto. Agora, eles pagam o soldado para ocultar aquilo que havia acontecido. Os religiosos sempre estão pagando, ou seja, para entregar o que está oculto ou para ocultar o que deve ser mostrado. Então, essa é um atuar do inimigo que nós vemos aqui também nessa passagem. Os guardas foram pagos para inventar uma mentira,
E como diz a palavra, né, a mentira tem pai, o pai é o diabo. A mentira tem perna curta, a mentira ela tem prazo de validade. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos sobre essa mentira, as quais elas caem por terra, elas perdem a sua veracidade por causa desses pontos que nós vamos analisar agora. Primeiro ponto dessa mentira inventada pelos religiosos. Por quê? Eles tentaram ocultar o túmulo vazio, mas nunca esconder que ele estava vazio. Eles tentaram explicar por quê, mas nunca esconder o porquê. Né? Eles poderiam ter, então, pego ali e destruído aquele túmulo e tapado, caído, derrubado as pedras, ninguém ia saber, mas eles tentaram esconder que estava vazio, mas nunca negaram que ele estava vazio. Segundo ponto dessa mentira, se os soldados estavam dormindo, como eles saberiam que eram os discípulos que tinham ido lá tirar o corpo? Estavam dormindo. Né? Ou seja, será que eles estavam dormindo, escutaram um barulho, abriram o olho e disseram, é os discípulos que estão roubando, vamos dormir de novo? Será que foi isso que aconteceu? Então, se eles estavam dormindo, como sabiam que eram os discípulos? Terceiro ponto sobre essa mentira, como os discípulos passaram por eles. No mínimo, eram 9 guardas, no mínimo. Era um destacamento de guardas que estavam ali cuidando daquele corpo. E a história diz que quando um soldado romano era pego dormindo em serviço, ele era passível de morte. Então eu creio que eles não dormiriam sabendo a importância da missão que eles tinham, guardar o corpo de Cristo para que ninguém mexesse. Mas será que ainda que eles viessem a dormir, os discípulos passaram por eles, rolaram a pedra, tiraram o corpo, passaram por ele novamente e ninguém acordou, ninguém despertou com o barulho da pedra, com o mover do corpo de Cristo? É uma mentira sem pé e nem cabeça. Outro ponto, ainda sobre essa mentira. Nós vamos ver no Evangelho que os discípulos, após a morte de Cristo, eles se trancaram dentro do cenáculo com medo. Medo dos judeus, medo das pessoas, medo de alguma coisa acontecer com eles. Eles estavam com medo. Será que quando Cristo estava ali, com os guardas cuidando, eles perderam o medo e decidiram enfrentar toda aquela guarda, decidiram enfrentar todo o sinédrio, todos os religiosos e roubar o corpo de Cristo? Homens que estavam com medo dos próprios judeus. Então, tudo isso nos mostra que essa é uma grande mentira. E até hoje diz a Bíblia que ainda se fala sobre isso. Ou seja, pessoas que não param para analisar e ver que isso é uma grande mentira. O nosso Jesus, ele ressuscitou. O nosso Jesus está vivo. E não precisou nenhum discípulo ir lá roubar o corpo. Ele ressuscitou porque Cristo tem poder. Ele é poderoso para isso. Então, nesse assunto, nós vamos ver essa mentira, grande mentira feita. Vamos ver esses dois paralelos, né, das mulheres que vão anunciar e os guardas que também vão anunciar. Então, esse é o segundo assunto. Nós vamos agora entrar, então, no terceiro e último assunto do Evangelho de Mateus, que é sobre a grande comissão, que vai do versículo 16 até o versículo de número 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Assim nós encerramos, o Evangelho de Mateus com este último assunto, a grande comissão. Ou seja, a última ordenança que Jesus passou para os seus discípulos. Lembrando
que Jesus nos deixou duas ordenanças, que é a ceia do Senhor e agora a grande comissão. Ide, fazer discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus também revela aqui que lhe foi dada, ou seja, restituída, toda a autoridade nos céus e na terra. Porque ele tem toda a autoridade, nós devemos obedecer. Nós obedecemos às autoridades aqui da terra. Se um guarda mandar parar, nós paramos, porque ele tem autoridade. Assim, queridos, se nós obedecemos às autoridades da terra, muito mais teremos que obedecer à autoridade de Jesus, que recebeu nos céus e na terra todo o poder. Porque se obedecermos a ele, estaremos protegidos por ele. Ele nos guardará, ele nos protegerá, tudo se andarmos debaixo da obediência. Obedecer significa estar protegido por ele, que tem todo o poder nos céus e na terra. Há um ditado muito conhecido aí fora que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tem juízo, comece a obedecer a Cristo, a sua palavra. Ele nos deixou uma grande ordenança. Antes de ascender aos céus, ele deixou esta grande ordem: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem é ir e fazer discípulos. Não fazer simplesmente crentes convertidos, mas discípulos. Alguém que aprende e coloca em prática. Alguém que aprende e replica o que aprendeu. Isso é ser discípulo. É aprender e fazer igual àquilo que ele aprendeu. Nós fomos chamados para fazer discípulos e não membros de igreja. Pessoas que conheçam a Cristo e queiram continuar pregando esse Cristo. Então, isso é fazer discípulos. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João 15:16, vai nos dizer ainda que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu e nos designou para que vades e deis frutos, e o fruto permaneça. Então, o fruto que eu posso dar para Cristo são pessoas, são almas que devem ser batizadas. Muitas pessoas têm se confundido, achar que frutos é aquilo que eu faço na igreja, é aquilo que eu faço na obra. Ah, eu já sou músico, esse é o meu fruto. Não, queridos, você batiza a tua guitarra, você batizou a sua bateria, você batiza o microfone? Claro que não. Nós batizamos, são almas, os frutos são almas. Ah, eu já faço, eu já prego. Ah, você batiza a pregação? Não, o que nós batizamos são vidas. Então, quando Jesus diz, ide, pregai, fazer discípulo, batizando-as, ou seja, toda a alma que eu ganho, toda a vida que eu ganho, tem que ser batizada nas águas, tem que nascer de novo. Então, essa é a grande comissão, é a ordem que Jesus deu a todo aquele que nele crê. Ide, fazer discípulos de toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele tem poder, se ele tem autoridade, e nós irmos em nome dele, com certeza ele nos dará respaldo, ele nos dará todas as ferramentas que nós precisamos. E quando não soubermos o que falar, o Evangelho ainda vai dizer, o Espírito Santo usará a nossa boca e falará por nós. Então, seja você agora uma pessoa obediente, seja um cristão obediente, faça o ide, levante-se, erga a cabeça, use a sua vida, o que ele fez por você, use isso como uma ferramenta de evangelismo. Faça do seu milagre para outras pessoas e aproveita isso e batize pessoas. Quantas almas você já ganhou para Cristo este ano que terminou, 2025? Estamos iniciando 2026. Faça deste ano um ano de colheita. Faça deste ano um ano onde você vai ganhar discípulos para Cristo, aonde você vai levar pessoas ao batismo. E isso sim é cumprir a vontade, é cumprir a grande comissão.
fomos escolhidos, fomos eleitos, o Senhor nos escolheu para que dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse em sua presença. E o último ponto que eu quero ter nesse assunto é a grande promessa. Temos uma grande promessa aqui nesse último assunto do Evangelho de Mateus. Não em Mateus, mas a palavra vai dizer que quando Cristo dá últimas palavras, ele começa a ascender, ele começa a subir aos céus. E ali, anjos do Senhor o encobrem, vêm até os discípulos e diz: Varão Galileus, por que estão olhando atônitos para esse Jesus que está subindo aos céus? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele descerá. Essa é a promessa. Ele descerá. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para me buscar, para te buscar e para buscar todo aquele que nele crê. Seja movido por essa promessa. Trabalhe por essa promessa. Ganhe almas por essa promessa. Seja um evangelizador firmado nessa promessa. Ele vai voltar, eu terei frutos para apresentar para ele, eu terei resultados em minha vida para mostrar para ele. Eu sou obediente à sua palavra. E assim terminamos, então, o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Enfim, terminamos o livro do Evangelho de Mateus. E ainda vai dizer a palavra que e ele estará conosco até o fim do tempo. Então, Cristo está contigo, ele está conosco para nos abençoar, nos fortalecer e nos ensinar a continuar caminhando nessa terra. Que bom! Terminamos, então, o Evangelho de Mateus. Foram 28 capítulos que lemos. Creio que Deus falou conosco nesses 28 capítulos. Creio que Deus falou com você nesses 28 capítulos, me deu novos entendimentos, me deu palavras que, quem sabe, você ainda não tinha lido ou parado para analisar. Tudo isso é a maravilha que é estudar a palavra de Deus. Romanos vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Prepara o teu coração para que possamos daqui a pouco começar outra leitura, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o princípio da igreja do Senhor. É onde nasce a igreja, é onde o Senhor começa agora a ver o resultado da sua missão. Então, convido você a estar nos acompanhando. Por isso, é importante que você se inscreva em nosso canal, que você ative as notificações, ative o sininho, porque quando nós entrarmos com um novo livro, você será notificado e você poderá acompanhar também essa nova leitura da palavra de Deus. Também, quando entrarmos em nossos cultos online, na quinta, às 19h30 e nos domingos, 19 horas. E você estará acompanhando o nosso culto online e Deus com certeza irá falar com você através dos louvores, através da palavra que será ministrada. Com certeza Deus tem algo grande para apresentar para você. E se você ainda não tem ou não faz parte de nenhuma família espiritual, nós do Ministério The Church convidamos você a fazer parte desta grande família, a fazer parte deste ministério e caminharmos juntos para a eternidade com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e assim terminamos esse livro e já já iniciaremos um novo. Deus te abençoe e até lá.